primeira coisa que eu os convenço, os faço observar é pensar como que se dá essa esfera, que Bakhtin vai dizer que não se divide entre a ética e a estética. O que é a literatura na vida de vocês? O que na vida de vocês tem literatura? E por que eu devo juntar isso que é literatura com a minha vida? Então, a gente vai discutindo o que é essa esfera ética para Bakhtin como lugar de constituição de atos responsáveis, como lugar da vivência do sujeito, dos gêneros primários do discurso, nos quais eu posso encontrar a literatura, desde que eu trabalhe com a linguagem para transfigurar isso num gênero secundário. Então, eu faço eles compreenderem, a gente discutindo, que essa esfera ética que eles vivenciam, inclusive na universidade, está repleta de literatura. Só que de uma literatura inacabada, ato inacabado, ato que precisa ser olhado por uma perspectiva exotópica para que se transforme em literatura. E aí a gente começa a fazer um esforço de olha para a tua vida, olha para o que acontece tu vindo para a universidade, aqui na universidade, e como que isso poderia ser representado numa outra esfera, numa esfera estética, por meio de um gênero, por meio de um acabamento provisório, por meio das mãos de um sujeito que é o autor. Então, como você representaria isso que você vive aí no dia a dia, isso que você vive nas suas interações cotidianas, na sua ética, e como eu poderia transformar isso em literatura na esfera estética? E aí vai parecendo que o trabalho de autoria deixa de ser um dom de Deus. Então, eles vão compreendendo que há o que dizer na literatura sobre a própria vida deles, o convívio deles dentro da universidade. Depois, então, a gente começa a discutir as questões dos gêneros, como que um gênero primário nos quais eles já estão acostumados a vivenciar pode ser transformado num gênero secundário por meio da linguagem, da modificação, da forma composicional, da unidade temática e do estilo, em outra coisa que perde a ligação direta com a própria existência do ato único que eles vivenciaram. Então, a gente vai discutindo esse lugar para chegar no de autoria. E aí eles começam a se reconhecer. Professor, então, quer dizer que a autoria é um processo que eu vou construindo? Exatamente, porque para Bakhtin a gente tem duas perspectivas de autor. Aquele autor que é o autor pessoa. O autor pessoa é um autor sujeito que vivencia os atos éticos, os atos únicos na esfera ética. E o autor criador que, ao olhar para esse ato único e saber que ele só pode se repetir numa esfera de representação, que seria a esfera estética, transforma essa vivência por meio da linguagem num gênero secundário do discurso. Portanto, eles começam a pensar, então quer dizer que o que eu vivo pode ser transformado em literatura e na minha vida eu não deixo de ser autor e quando eu estou lá escrevendo um texto, eu sou autor. Claro que é. Então, agora vamos fazer uma prática. Depois de compreender toda essa explanação bakhtiniana de gêneros, ética, estética e autoria, aí a gente começa a fazer esse exercício de olhar para a vida e dar um acabamento, mesmo que provisório, para aquilo que eu enxerguei por meio de um gênero secundário dentro de um gênero literário. Então, as proposições que eu faço para eles, eu encho eles de textos de vários bakhtinianos para discutir as questões de leitura e esses conceitos, e aí a gente começa a discutir esses lugares que eles estão lendo, que são o Facebook, o Twitter, o blog, as fanfics, os quadrinhos, as receitas de bolo, as bulas, as novelas, o mundo e a vida. Então, a gente vai fazer um exercício que é como que eu vou ler a vida? E aí eu faço uma proposição. Observem as ações dos gêneros primários que constituem a esfera de vocês para ver qual que é a literariedade que a gente pode tirar dali. Vocês não se reconhecem num texto universal da literatura? Sim. Poderia ser a minha vida. E por que a sua vida não pode ser literatura? É o que eu pergunto para ele. Então, a gente faz algumas atividades dentro dessa disciplina. A primeira delas é a leitura da vida de cada um. O que na vida deles, o que na vida dos sujeitos, do outro que os constitui, pode se tornar um texto literário para depois a gente ir para a prática. Então, eu sugiro algumas coisas. Mediação de leitura em sala de aula. Então, cada aula que eu começo lendo um texto.
um texto literário de autores que eu gosto, que eu escolho, e aí eles vão se interessando. Ah, professor, nunca ouvi falar desse autor, o senhor pode me emprestar esse livro? Uma outra atividade que a gente desenvolve é a leitura dramática. Tem aluno que nunca leu uma peça de teatro, não sabe como é uma peça de teatro. Então, a gente monta um grupo, cada um pega um personagem e a gente vai fazer uma leitura dramática aberta, e aí eles se divertem e, dali, então, começam a ler outras peças de teatro. Leitura de objetos, então, cada um traz um objeto que o identifique, coloca o objeto no centro da sala, e aí a gente vai discutir o que é esse objeto. Ah, é uma chave. Ah, isso não é só uma chave. Então, isso é a chave que era do meu avô. E aí tem toda uma história por trás. E a escrita literária, que é o que eu quero falar aqui mais adequadamente. Vou pular ela, porque vou retomar só para comentar os outros. Então, todo semestre eu escolho um livro da literatura canônica, que eles provavelmente não leriam, e eu transformo esse livro num show do milhão. Faço um monte de perguntas, tem um prêmio no final, eles adoram, porque esse semestre a gente leu O Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus. E aí eles falam, professor, esse é um livro que eu não leria jamais, se não fosse nessa sua disciplina, se não fosse desse jeito. E aí, por meio de um jogo, a gente vai discutindo a leitura deles, desses outros tipos, e um diário de bordo, que é onde eles materializam toda essa experiência. Isso tem gerado alguns resultados. Então, a todo semestre, a todo ano, eles olham para suas vidas, compreendendo que são autores pessoas e autores criadores, e transformam um acontecimento que observaram nessa esfera ética para escrever literatura. Então, a gente já tem 4 livros publicados desses alunos de primeiro período, e aí é muito interessante vê-los com um livro na mão, que isso atesta que eles se tornaram autores, eles se convencem e olham para o livro e falam, professor, eu virei um autor de verdade. Nesse último ali, que é Sertão Nosso de Cada Dia, a gente foi a um museu Cais do Sertão, lá no Recife, e cada um escolheu uma obra de arte que dialogava com a sua vida e escreveu um texto literário sobre aquela obra e aquele acontecimento que fez. Eu vou ler rapidinho um dos textos, é rapidinho mesmo, eu tenho 5 minutos só, não vou extrapolar não, de uma aluna, 5 minutos no inferno, porque eu gosto muito desse texto. Essa aluna é uma das alunas que chegou e dizia, professor, eu não sei escrever nada, eu sei desenhar, o senhor quer que eu faça a capa do livro e me dá nota? Eu falei, não, você vai escrever. Ela fez a capa do livro. Só que aí ela falava, eu não sei. Eu falei, faz o seguinte, quando tu estiver voltando para a tua casa da universidade, presta atenção no percurso, se tu enxerga alguma coisa interessante. Uma semana depois, ela chegou com esse texto, 5 minutos no inferno. Quando desperto daquele devaneio, tudo o que vejo ao meu redor são penumbras escuras e luzes fracas e melancólicas que passam pelos meus olhos como um borrão, como apagadas memórias de momentos que vivenciei e para os quais não posso mais voltar. Figuras cansadas e moribundas estão espalhadas por toda parte. Ouço seus murmúrios assombrosos e cada vez que aquele portal, como um chiado fúnebre, se abre para recebê-los, sinto que nunca mais voltarei a ver aqueles seres cheios de fadiga. Cada segundo passado, como um frio inquietante congelando o meu rosto, se parece mais com lentas horas de um dia sem fim. Meus olhos ardem, minha respiração fica pesada e temo que o alto som das batidas do meu coração atraia a atenção indesejada. Me sufoco em angústia, nunca me senti tão miserável. Eu poderia puxar uma daquelas criaturas e perguntar, para onde estamos indo? Mas cada uma delas parece saber exatamente para onde vai, e eu também deveria. Afinal, este é o lugar onde todas as almas se juntam com a chegada da escuridão para se dispersarem aos seus destinos, quer seja para o descanso ou para a labuta e sofrimento. Tento me convencer que fiz certo, que no final terei meu galardão pelas escolhas certas, mas aqueles momentos da vida que deixei passar, coisas essenciais, felizes e importantes, passam por alto e começam a voltar à minha mente como um flash, tudo culpa da minha estupidez, que talvez se eu tivesse deixado de lado e parado para contemplar ao redor e aproveitado cada minuto que foi dado naquela viagem transitória da vida, não teria me deparado com tão trágico destino. Mas quando penso que as esperanças cessaram de existir e que não há mais salvação para o meu sofrimento psicológico, vejo o shopping Boa Vista. E minha expressão contorcida e consumida pela tristeza dá lugar a uma de alívio e sossego. Não,
Eu não perdi a parada por estar distraída no WhatsApp e nem peguei o ônibus errado por descuido e fui parar em bandas desconhecidas. Em breve passarei pela ponte do Capibaribe e descerei na parada certa e finalmente encontrarei meu descanso depois de um dia de quase morte na faculdade. O sorriso dos passageiros não me parece mais um murmúrio assombroso. O portal como um chiado fúnebre me parece agora uma porta da felicidade. Porque, assim, se encontrar na vida depois de 5 minutos dentro do inferno, me parece bem semelhante à felicidade. E aí, ao final da disciplina, eu pergunto de novo. Vocês são autores? No finalzinho, na última aula, vocês são leitores, vocês são autores? E aí eles respondem, sim, professor, nós somos os dois. E, para mim, isso é um movimento que trata de leitura, de literatura, numa perspectiva dialógica, porque a cada ano eu vejo 40 autores nascerem diante dos meus olhos. Fico muito feliz que aqui no Rio Grande do Norte tem alguns projetos também sendo desenvolvidos nessa perspectiva. O professor Rafael, daqui da universidade, que dá aula lá na Escola de Jundiaí, em Macaíba, está fazendo um trabalho parecido e transformando sujeitos leitores do ensino médio e técnico em autores. E isso é maravilhoso. Para mim, isso é literatura, isso é ato responsável, isso é um movimento de vida, de representação dos atos únicos numa perspectiva estética. Muito obrigado.